Beleza, então todo mundo bem-vindo aí à abertura do ValoriCast, nosso primeiro podcast aqui de uma série de vídeos, de áudios que a gente vai fazer para fomentar empreendedorismo, negócio, política e tudo que tiver de mais importante aí que a Valori abraça a causa. E hoje, para abrir com a gente, tá o vereador Lucas Quitão. Seja bem-vindo aí, Lucas. Valeu demais, Brunão. Obrigado, viu? Obrigado, Valori, pelo convite, na pessoa aí do meu irmão, Wagner Filho. Estou à disposição, vamos para cima. E comigo aqui, o diretor de marketing e RH, Wagner Filho, mais conhecido como Vagão. Show de bola, vulgo Vagão, né, Brunão? Agradecer você, Quitão, a disponibilidade de estar participando conosco aqui. Não te contei, surpresa para você, é o primeiro podcast da Valori, tá? Então, nós estamos abrindo aí com chave de ouro com esse convidado ilustre, além de um grande político, um grande amigo, né, de longas datas. E é isso aí, vamos debater sobre alguns assuntos com certeza muito pertinentes, né, ao público que está nos escutando, que vai nos escutar. Com certeza, como o Bruno disse, são vários conteúdos e aprendizado nunca é muito, né? Bora lá, Brunão? Bora! Tacar o pau. Ô, Lucas, começando aí falando de Goiânia, né? Estamos chegando aí, aniversário de Goiânia semana que vem, 88 anos, né? Exatamente. Cara, o que você tem aí pra falar pra gente aí nesse aniversário da cidade, esse momento que a gente está vivendo pós-pandemia? A gente já pode falar pós, porque graças a Deus esse negócio está acabando, né? Tem que tomar todos os cuidados, evidentemente. Mas é um momento delicado, foram 2 anos atípicos e agora um ano começando aí com Goiânia fazendo 88 anos. Cara, assim, eu sou otimista, né, por natureza, o Vagão sabe muito bem disso, e apaixonado em Goiânia. Então, eu vou primeiro ressaltar tudo que você disse, assim, levando para os pontos positivos, né? A nossa cidade completa 88 anos e show de índices, assim, né? O IBGE trouxe esse ano a nova população, que supera aí 1,5 milhão de habitantes. Por si só já é quase que um recorde, né, Vagão? A gente já sabia que era mais ou menos por aí, mas isso agora é oficial e passamos outras capitais, que junto com a população trouxe também recorde de receitas, né? Mesmo num período de pandemia, a Prefeitura de Goiânia tem mostrado aí superávites, né, de arrecadação, principalmente em alguns setores, né, Vagão? A gente sabe que na pandemia muitos foram prejudicados, né? O setor de entretenimento, eventos e tal. Demais. Que agora está conseguindo retomar, como você lembrou, Bruno, nesse pós-pandemia. Do outro lado, a construção civil está bombando, o mercado imobiliário, né? A gente sabe pelas taxas de juros e tudo mais, vocês vão saber falar até com mais propriedade disso. E também a nossa preocupação hoje é poder levar o serviço público para essa galera que está chegando e para quem está aqui na cidade vivendo e tendo seus filhos e usufruindo, Vagão, de uma das melhores qualidades de vida do Brasil, que é aqui em Goiânia, né? A gente tem hoje um dos maiores cinturões verdes do mundo, a gente perde para uma cidade no Canadá no número de árvores por habitante, né? Uma curiosidade. E que até nessa gestão, eu estou empenhado nisso, eles querem ultrapassar essa cidade do Canadá e vão fazer imobilizações, Bruno, para plantar árvores, sabe? Cada um adota a sua, vamos plantar. E eu acho até isso interessante, porque é uma forma da gente reduzir a temperatura, cara. Ninguém deve estar aguentando esse calorão. E quando alguém vem me pedir para tirar uma árvore, eu já falo, cara, não tira a árvore, só planta. Estamos plantando, você está tirando? Exatamente. Bom demais. Então, em relação ao que você disse aí, esse problema que nós passamos de pandemia, esse déficit aí para vários segmentos, né? Teve algum incentivo municipal para esses empreendedores que passaram por essa dificuldade? Se eles pontualmente, alguns segmentos aí conseguiram ainda se destacar, cresceram na pandemia, né? Tem claro, né, em situações aí adversas, alguém sempre se destaca. Você viu que o município teve algum incentivo ao empreendedor, a novos negócios, às vezes não só os que saíram, não conseguiram se manter. Qual que é o que o governo se manifestou de que forma, né? As atividades, os novos entrantes. Né? Isso. Vagão, para o empreendedor diretamente, né, tiveram aí algumas linhas de crédito, mas como toda linha de crédito de banco público, ela é burocrática, um pouco mais lenta, começando pelo governo do estado, né? A Goiás Fomento lançou na época algumas linhas para esse pessoal aguentar aquele tempo de fechamento, lockdown, isolamento e tal.
E depois disso, a própria Prefeitura de Goiânia estabeleceu o Renda Família, que era uma ajuda ali, um auxílio emergencial para algumas famílias de baixíssima renda. Para os empreendedores, começaram agora os incentivos da Prefeitura, que foi para esse setor de evento, baixou o ISS, né, para 2%, que normalmente gira em torno de 5%, dando aí esse 60% de desconto, que agora no novo Código Tributário já é definitivo, né? Os setores de empreendimento em Goiânia vão ter o mesmo desconto que outras capitais davam, que era um desafio nosso, Bruno, até para colocar Goiânia em pé de concorrência, né? Você vê Rio, São Paulo, Florianópolis, além de boas cidades, ainda tem praia. E também incentivo fiscal. Então a gente precisa equiparar nossa cidade a isso. E eu acho ainda, Vagal, muito pouco, sabe? Nesse ponto aí, eu acho que é o que a gente precisa melhorar. O empreendedor tem passado muito perrengue, você sabe bem disso, né? Mas não teve tanta ajuda. É porque nós somos brasileiros mesmo e todo mundo vai dando jeito, não desiste nunca. Eu acho que é por aí, sabe? Mas assim, o pontapé inicial foi dado e o melhor. Os governos estão atentos. Eles viram que sem o setor empresarial, sem o empreendedor na rua, o Brasil não vai para frente, né? Eu acho que desde aí o presidente, os governadores, os prefeitos, todos sabem disso. No meu caso, principalmente a prefeitura, né? Que depende do nosso ISS, depende do ITBI, depende do IPTU, impostos que fazem a prefeitura rodar. Oferecer um serviço de saúde, né? Coleta, iluminação, que é de responsabilidade do município. Você comentou sobre o superávit aí, então. O que o município está pleiteando ser feito daqui para frente com essa nova receita que se criou aí? Mesmo na pandemia, como você disse, não era estimado, não era esperado de forma alguma, né, o que aconteceu. Tem algum projeto hoje do município de investimento, algum foco específico, ou eles vão distribuir isso em algumas áreas? Bom, tem, né, essa necessidade obrigatória de atender saúde e educação, que a Constituição obriga, né, os valores ali de 25% e 15%. Mas, por outro lado, eu tenho percebido que essa gestão quer desenvolver a questão da infraestrutura, como foi a passada também do Íris, né? Investir em novas avenidas, talvez viadutos, pavimentação. Eu acho que vai girar em torno disso, até porque tem muita obra que ele precisa entregar, né? Para começar. E sobre o superávit, é bom lembrar que a prefeitura, inclusive, negou o empréstimo que tinha com a Caixa, né? Ele não precisou renovar o contrato, justamente por ter em caixa esse recurso, né? Não é motivo para a gente sair gastando, mas é motivo para saber que a prefeitura agora precisa devolver para o cidadão, como você lembrou, Vagão. A minha preocupação é que a máquina já é grande, né? Inchada. Então, se tem recurso no cofre, ele tem que ser investido na cidade e não simplesmente gastado com despesa corrente e tal. Até porque em pandemia, boa parte disso está indo para a saúde, sabe? Ainda, né? O governo federal, estadual ajuda a prefeitura, mas boa parte ali por exemplo, o Célia Câmara, que é o hospital de campanha do município, é mantido pelo recurso municipal mesmo. E essa gestão está tendo boa comunicação com a Câmara dos Vereadores que estão? Tá sim. O Rogério foi vereador conosco na legislatura passada, tem ouvido bem a Câmara e tem se esforçado, né? Não está do jeito que a gente queria, justamente porque está nesse período de pandemia, esse tanto de coisa acontecendo, né? Mas eu acredito que tem tudo para dar certo, principalmente se eles derem essa de mão para o empreendedor. Essa parte da infraestrutura que você falou aí, ela me chama muita atenção porque ela é algo muito palpável, né? Você está ali, a população está vendo sempre, né? Chama muita atenção e, ao mesmo tempo, nos incomoda, porque eu, como eleitor, né? Como goianiense, você espera outras coisas também, outros investimentos, né? Em outras áreas, e eu tenho visto que estão, assim, com toda sinceridade, né? A educação nossa é muito, muito fraca. Muito fraca. Né? Educação pública, né? Muito fraca. Eu sei que em Goiânia se tem vários colégios estaduais, mas tem muita responsabilidade municipal também nisso. E eu vejo que falta um engajamento maior disso. Você acha que essa questão de reeleição, da parte política mesmo, ele deixa um pouco de lado por ser um pouco de mais longo prazo nessa parte de educação e foca muito nessa parte de infraestrutura, que é algo que tem né? Que aparece mais rápido, né? Você acha que tem um sentido nisso? Ou... Cara, com certeza, Wagner. Inclusive é um dos motivos que eu tenho brigado muito na política, sabe? Os gestores que passam querem mostrar serviço e
infelizmente, né, essas obras chamam muito mais atenção do que o investimento desse, né? Como você falou, em educação, em saúde. Países de primeiro mundo fazem o inverso, né? Mas se for ver, eles já fizeram toda a infraestrutura que precisam. Então, esse problema, ele começa na educação infantil, que é hoje a obrigação do município, né? Que são as creches e os colégios de educação infantil. Dali em diante é o Estado e a União. Como você falou, se essa lógica não começar aqui na cidade, eu acho que o aluno não tem nem condição de acompanhar um ensino moderno, né? Quando ele chegar ali no ensino médio, né? No curso superior, etc. Mas eu concordo totalmente, eu acho que a lógica é essa. Até porque na iniciativa privada a gente vê um outro movimento, né? As escolas... É o contrário, né? Exato. As escolas hoje tratam uma criança já com um tablet, muitas atividades interativas. Então a criança tem vontade de ir para a escola. Se a escola pública e os professores não se modernizarem a isso, nós vamos perdendo aluno e vamos ficar parados no tempo, né? Eu concordo com você. Ainda é muito distante, né, Quitão? Essa realidade para a escola pública, né? Eu não falo nem de tablet, mas... Por exemplo, a gente tem escola particular que é bilíngue, né? Que já educa a criança com outras línguas desde pequena. E não é... Antes era uma, hoje já tem várias em Goiânia com essa metodologia. Eu acho que ainda, infelizmente, está muito distante de ter esse acesso à tecnologia, a metodologias diferentes na rede pública. Ou você acha que tá perto da gente conseguir? Está muito distante e ficou claro na pandemia, Bruno. Assim, tinha criança que não tinha um celular para pegar aula, não tinha internet que conseguia... Então, assim, o Brasil, infelizmente, né, e Goiânia reproduz isso, é um cenário de desigualdade, né? Enquanto tem criança sendo educada em 2, 3 idiomas, tem criança que não tem condição nem de ir para a escola. Eu até arrepio, cara, isso é triste, mas, infelizmente, eu acho até que pode ser, Vagão, uma forma da gente fazer esse movimento, sabe? Olha, gente, vamos olhar mais para a educação. E eu acho que a iniciativa privada pode colaborar muito com isso, sabe? Falar nisso, a Valore, semana passada, né, Lucas? Semana passada nós fizemos uma ação social numa creche, no NAS do Fim Social. Você conhece o NAS Fim Social? Já ouvi falar. Então, eu fiquei assustado. Eu não esperava encontrar o que eu encontrei lá. É triste, cara. Igual você falou, se arrepia, era assim, machucava a gente por dentro de ver aquela situação que aquelas crianças estavam, sabe? Não era nem... por localização, por ser um bairro periférico mesmo, por perigo, não. A infraestrutura do lugar, cara, o básico que você espera ver num lugar, você não tem, cara. Escutar dos professores lá da escolinha, da creche, que todos os dias os vândalos entram lá e roubam a comida das crianças, cara. Então você fica assim, cara, o básico que o município teria que oferecer era segurança para um lugar desse, né? Para as crianças poderem estar lá, ter o que comer no outro dia, né? E o mínimo do básico você não tem acesso, né? Então a gente vai, cara, ver essa realidade, a gente vê que é tão distante, né? E como é que você abraça tudo? Não tem jeito, é muito distante pra gente também, né? Igual você falou, iniciativa privada não consegue resolver todo o problema. Mas como a gente viu ali, cara, quantos mais não tem, né, Quitão? Muitos, Vagão. Inclusive, também na pandemia, eu soube que tem criança que só vai para a escola para se alimentar. Eu vi isso também, cara. E, inclusive, os governos, né, estavam dando cestas básicas, porque o aluno não estava tendo aula, mas pelo menos ele teria. Não, mas lá foi falado foi isso. Um caso desse, foi um caso desse. Vão para se alimentar, vão para fugir da realidade de casa. Que às vezes o pai é um alcoólatra, o pai é um. Às vezes nem tem pai. Drogado, às né? vezes não tem pai. Exatamente. É triste. E falando de educação, Quitão, é uma realidade, eu acho que mais distante ainda, né? Eu até coloquei aqui para a gente poder debater sobre isso. Como a gente está no mercado financeiro hoje, a Valore, a gente debate muito, às vezes, com empresários, né? Até com colaboradores e com demais pessoas. E você vê hoje a falta que faz a educação financeira no mercado, né? No geral, você vai falar assim não de quem está atuando já no mercado de trabalho, mas desde novo, né? O quão importante é isso. Tem alguma iniciativa do governo hoje para isso, do município hoje para isso, voltado para essa educação financeira? Cara, e foi bom demais você tocar nisso, porque é um limitador, né, para a gente. Nós já discutimos matéria de obrigar a educação financeira a iniciar já desde criança no ensino público. Só que a diretriz da educação brasileira ela é feita pelo MEC. Então, essa discussão ela tem que começar lá no MEC. Né? Cima, né? Não adianta, por exemplo, nós aqui aprovarmos uma lei dizendo isso, porque vai ser inconstitucional. O plano de ensino é mais ou menos igual o Plano Nacional de Vacinação, sabe? Não adianta o município querer sair na frente se ele tem que obedecer aquelas diretrizes que são nacionais. E assim, tem muita gente boa no MEC, tem muita gente especializada lá,
Falta esse empurrão, sabe? Talvez o próprio presidente dizer, olha, o ministro da Educação, vamos olhar por esse lado. Eu acho que todo mundo tem condição de, por exemplo, uma escola estadual se adaptar para um próprio professor, né? Você retira ali um professor de cada escola e forma ele muito bem. E outra coisa que eu tenho visto dado certo, Vagão, nos governos, né? O governo de Goiás tem feito isso, ajuda de fundações. O Itaú tem uma fundação, tem uns players aí do mercado que estão investindo nisso, sabe? Uhum. Quem sabe no futuro aí a Valor lança uma fundação, né, de educação financeira. Nossa, eu quero fazer propaganda dela, inclusive, oferecer isso aí para as crianças. A gente até namorou um projeto parecido, né, Vagão? Foi. Recentemente aí, mas enfim, logo, se Deus quiser, a gente vai ter algo nesse sentido. E enquanto o MEC não aceita, né, a gente pode ir fazendo isso fora da grade curricular, né? É um caminho, né? Porque, olha só, você falou o seguinte, cara, Goiânia é uma cidade que é extremamente arborizada. E eu tava conversando ontem com um cara que mora em Recife. Praia. Goiano adora praia, né? Eu fui pra praia em julho, tava mó frio, mas eu fiz questão de entrar no mar, né? Porque goiano tem que entrar no mar quando vai pra praia, não importa Claro. o frio. Mas, o que acontece? O cara em Recife, ele falando comigo, a gente fazendo uma vídeo, ele falou, cara, eu já aluguei um apartamento aí no Marista, eu tô louco pra mudar pra Goiânia. Eu falei, porra, sério, cara? Você vai largar? Não, Goiânia é maravilhoso, cara. Cidade arborizada, tem não sei quantos parques, qualidade de vida. Eu falei, cara, não, é tudo isso mesmo, verdade. Só que ao mesmo tempo a gente vê muita gente saindo daqui para ir para outros pontos, igual Rio de Janeiro, São Paulo, para se gabaritar, né? Nessa parte aí que o Vagão falou, de educação financeira, de empreendedorismo. Eu sinto falta hoje de ter uma figura aqui em Goiânia, a gente já falou várias vezes, né? Um influencer em Goiânia, igual, por exemplo, a gente tem um Ricardo Amorim em São Paulo, um cara de nome, de peso. A gente sabe que São Paulo é onde tudo acontece, mas ao mesmo tempo Goiânia, cara, é uma cidade que todo mundo ama, que todo mundo adora, só que falta esse pilar pra gente, né, de negócio mesmo, né? E é uma cidade que acontece ótimos negócios, né? Eu acho que isso, Bruno, vai partir dessa nossa geração, viu? Por exemplo, eu vejo o Vagão, o Lipa, esses amigos da nossa geração que resolveram ir para esse lado do mercado financeiro. Para mim é um prazer saber que vocês preferem ficar em Goiânia, porque do tamanho de vocês seria talvez mais vantajoso ir para São Paulo, tal. Não, mas vou empreender na cidade que eu nasci, que eu amo. Então, assim, talvez, quem sabe, né, do futuro próximo, a gente já tem aí outros Ricardos Amorim dessa geração que escolheu Goiânia. E aí eu acho que a gente vai começar a mostrar para os paulistanos que pô, o futuro tá lá, entendeu? Aí eu acho que vai ser o movimento inverso, vamos pra lá. Ah, legal. Você disse uma coisa, o brasileiro ele é guerreiro, mas o goiano é guerreiro e sonhador. Guerreiro e sonhador, vou te falar, porque que estão participando da minha história de vida aí, desde quantos anos, né, que estão juntos aí, convivendo. E, rapaz, se o empreendedorismo não tivesse na veia, já tinha desistido há muito tempo, cara. Porque é muito entrave, né, que a gente encontra, muita barreira, cara, não é fácil, né? Empreender no Brasil, em geral, é difícil, não é um ambiente, né, tão amigável, é bem hostil. E é o seguinte, eu tenho um ponto que eu acho interessante. Eu estava mais ou menos uns 6 meses atrás trocando ideia com um fornecedor de um cliente meu da área de decoração. E aí ele foi nos clientes aqui em Goiânia do meu cliente, que são da área de decoração. E ele é de São Paulo. E ele voltou e falou assim, Bruno, eu tô impressionado, cara. Eu tô com vergonha de mostrar... Ele tinha levado um kitzinho para presentear. Eu tô com vergonha, cara. Porque em São Paulo não tem... Tem lojas desse nível, mas assim, é uma ou outra. Aqui em toda loja que eu entrei da parte de decoração, é uma coisa de louco. Não tem isso em São Paulo. Então, às vezes a gente até desvaloriza aqui, mas o que a gente tem aqui não é brincadeira, né, cara? Tem que quebrar esse conceito, né, Bruno? Você concorda? Cara, Lógico. Olha, nós somos mal vistos pra caramba lá fora. Exato. Goiânia, quem fala, parece que é roça, né? Até Fazenda, hoje, né, cara? Então é meio que cultura meio que pré-formada, né? Mas tem que derrubar isso aí. Eu acho que nós estamos no caminho, cara. Estamos no caminho, você vê, igual você falou, cara, várias empresas hoje da área financeira, vários correspondentes aí da XP em Goiânia já, de outras corretoras de valores aí com renome, né, cara, atuando aqui no mercado fortemente mesmo. A Valoribank, o primeiro banco digital genuinamente goiano. Exatamente. E mudando cultura, né, porque antes o goiano em geral preferia investir num negócio mais tradicional, né? Pôr no gado, ali na fazenda, no imóvel. Hoje ele já viu que tem várias outras opções e opções nossas, né? De Goiânia que fazem o mesmo e até muitas vezes melhor. Tem dúvida disso. Com certeza, com certeza. Então,
Essa parte da pandemia que o Bruno estava falando aí, cara, eu escutei você falar sobre o Superar, foi algo que me impressionou muito, eu não tinha essa informação, tá? Por empreendedor que estão na pandemia, do modo geral, você acha que foi feito tudo que podia ser feito mesmo? O município abriu as portas da maneira que podia ser feita? Não. Entregou tudo que podia entregar? Você acha que foi... Pior que não. E, inclusive, foi o que eu disse, né? Agora que se atentaram para isso, sabe? Viram que muitos resistiram, muitos não resistiram, mas, assim, entre mortos e feridos, vamos ajudar quem está lá precisando. E aí começaram por esses setores que foram mais afetados. Mas, por exemplo, eu entendi a lógica que você está pensando. Tem dinheiro no caixa da prefeitura... Exato. E tem gente passando dificuldade, né? Por que demorou a tomar a decisão? Exatamente. Só que o seguinte, isso aconteceu, se for ver, durante esse pós-isolamento, que foi, por exemplo, por que bateram recorde de arrecadação? Reduziram o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, sim, e deram um desconto de 50%. Então, todo mundo que tinha uma escritura parada sem registro, um imóvel por resolver, exatamente, resolveu, já que tem desconto. Entendi. E regularizar a situação. Mas eu só falei isso para chamar a atenção, né, até do poder público, que é o que eu falo sempre lá na Câmara. Tá claro, cara, que se você der um incentivo, todo mundo vai se beneficiar com ele e a prefeitura, o Estado, a União vai arrecadar. Por exemplo, qual que é a lógica de você só aumentar imposto? No Código Tributário recém-aprovado, nós discutimos isso. Peraí, para mim, benefício fiscal, incentivo, não é perda de arrecadação, porque os fazendários, né, os governos só pensam em arrecadar e arrecadar, mas a lógica é progressiva, não é aquela de falar assim, vamos parar por aqui, a partir de hoje, quem presta serviço em Goiânia vai ter desconto de 70% no ISS, por exemplo. Numa dessa, nós vamos atrair milhares de empresas, de empregos, e aí a prefeitura vai ganhar por consequência nisso, né? Ela não vai de cara arrecadar mais, sim, ela vai perder a arrecadação no primeiro momento. Mas depois que ela começa a atrair empresas, o que acontece? A arrecadação vai lá em cima. Então, o incentivo fiscal, para mim, ele não é uma perda de arrecadação, ele é um investimento. Uhum. É igual a educação. Você planta a semente e a árvore vai crescer ali. O município, ele tem um foco em algum segmento para ter uma referência de polo, igual já teve em Goiânia, né? Há muito tempo atrás, eu falo para você que eu era ativo na área, segmento têxtil. Goiás era reconhecido nacionalmente, então te afirmo isso, tá? A gente participava ali do eixo Rio-São Paulo, BH também era muito forte, Minas Gerais era muito forte, nessa área têxtil, confecção, né? E Goiânia se perdeu muito no caminho. Eu te falo que na época que eu atuava, era muito questionado parte tributária, de fato, né? Não existia incentivo nenhum, todo mundo buscava informalidade por isso, né? E o mercado foi se perdendo. Ficou tão informal que se perdeu, né? Encheu de bandido, vamos dizer assim, né? Se criou isso, né? E a gente se perdeu, não perdemos esse posicionamento que nós tínhamos aí de estar em quarto nível Brasil, e hoje não somos mais. Estamos resgatando isso ali na 44, né? Isso. Buscando também, a pandemia veio, cara, arrebentou todo mundo, porque não tinham acesso a crédito, igual você disse, né? O crédito foi disponibilizado, eram para pessoas que tinham já movimentação, nome limpo, e você vai parar para pensar, 90% das pessoas que estão ali são informais, ninguém tem acesso a esse tipo de fomento aí, né? Então, automaticamente, baixaram-se as portas e dormiram e não amanheceram, né? Então, nós perdemos aí de novo, acho que quantos anos nós perdemos essa pandemia em relação a 44, no desenvolvimento que vinha tendo ali. Já tive lá em vários shoppings, cara, o que tem de loja fechada ali é uma loucura. É uma loucura. Dá dó, né? Eu fico com dó. Outra coisa que me frustrou muito também nessa parte do município ser mais atuante. Eu estava comentando com o Bruno mais cedo aqui, eu lembro que, vamos falar aí, cara, 8 anos atrás, época da Rua do Lazer, né? O que aconteceu com aquilo ali, cara? Eu queria uma explicação, eu queria entender. Eu nunca consegui entender aquilo lá. Como que o município não atuou naquele polo de bares que haviam ali, né? Vários fecharam, nós perdemos o referencial que era a Rua do Lazer, né? Com apenas, o que eu vejo, meu ponto de vista, com apenas uma atitude do governo que foi mudar uma mão. Uma via, né? Alterar. Tem mais coisa, viu, Vagão? Tem a questão da falta de segurança, né? O abandono do centro. E para mim, você falar da Rua do Lazer, é a gente refletir o centro inteiro, cara. Se você for passar lá hoje, só tem placa de aluga-se e vende-se. Uhum. Né? Por quê? Foi esquecido. Lá hoje era muitos desses lugares que eram culturais, né?
para a sociedade frequentar. Hoje é ponto de droga, violência. E até a violência, nesse ponto, tem sido bem combatida. Só que já está num ponto que, se a prefeitura não intervir, como você falou, vai continuar do jeito que está e a gente vai perder tudo que foi feito lá atrás. Né? Até reformaram aquela Rua do Lazer, mas não pegou. Não pegou justamente por isso. Tem uma situação que pode ser resolvida agora, que era as zonas fiscais. Né? O centro, por exemplo, tinha o maior imposto da cidade. E pouca gente sabia disso. Ah, é? Exatamente. Não sabia, não. Agora não, os imóveis lá vão ter a alíquota definida pelo valor venal. Porque antes, lá em 75, quando foi criado o nosso antigo Código Tributário, Vagão, a lógica era zonas fiscais. Olha, nós vamos cobrar uma alíquota maior nas regiões mais valorizadas, começando pelo centro. Imposto, você está falando da IPTU? IPTU, a lógica da zona fiscal que pega o IPTU. Mas agora tem incentivo até para o ISS, para a construção civil lá e tudo mais. Mas isso foi afastando, porque o centro não tinha segurança, estava esquecido, o imposto era alto. Aí foi tirando os empreendedores, tirando os polos gastronômicos, todo mundo foi saindo. Né? E enquanto isso, no mundo inteiro, a gente vê os centros das cidades sendo muito mais valorizados. Né? Eu acho que nós estamos agora entendendo melhor isso. Eu tenho certeza que daqui a poucos anos o nosso centro vai estar bom. E eu estou na luta para isso acontecer. Depende, claro, né, desse empurrão. O resto eu acho que a iniciativa privada faz. Né? A gente chegou a sugerir na época, Vagão, a criação de um polo tecnológico, igual fizeram lá no porto de Recife. Recife tem uma zona portuária lá que ficou abandonada, ficou suja, crime, droga. Aí a prefeitura foi lá, colocou muita fibra ótica, preparou a estrutura e deu incentivo para a empresa de tecnologia. Hoje lá é um polo, cara. Muitas grandes empresas têm escritório lá. A gente tinha sugerido isso para o centro, também não pegou, mas conseguimos pelo menos salvar a indústria da tecnologia em Goiânia. Hoje eles têm a mesma redução, incentivo fiscal, dos 60% no ISS. E aí o município hoje tem um foco voltado para esse investimento em tecnologia mesmo, de fato? Não como a gente gostaria, mas tem programas em andamento. Mas voltar para que área? Segurança pública? O que seria? Também tem um projeto de segurança pública, eles vão vão fazer um cinturão tecnológico na cidade, de câmera, de monitoramento, central, salas de situação. Eu visitei a do Rio de Janeiro, por exemplo, deu muito certo para prevenir enchente, acidente, crime, falha nos semáforos, até mobilidade eles ajudam, sabe? Mas isso ainda é projeto, sabe? Vamos ver para que lado que vai. Mas o foco principal hoje é usar a tecnologia para a segurança. A parte que eu acho que a gente peca, e é o que eu estou de cima para mudar, é justamente usar a tecnologia na economia mesmo, sabe? Trazer empresa, formar pessoas. Porque se vocês acham que, por exemplo, no mercado de vocês, o financeiro, o cara que se dá bem no mercado financeiro em Goiânia, ele costuma sair, na tecnologia mais ainda, cara. Um programador bom, ele não fica em Goiânia, porque ele vai buscar outras oportunidades em Brasília, em São Paulo, no Rio, né? Nós vivemos isso aqui diariamente. Né? Eu trabalho à toa também na parte de RH aqui da Valore. Rapaz, é uma dificuldade muito grande você contratar profissionais de algumas áreas específicas, inclusive de tecnologia da informação, TI, né? Programador. Você falou a verdade. Todo mundo que está aqui, está formado, começa a pegar algum tipo de experiência, graduar um pouco mais, o mercado de fora consome ele. Fato. A verdade. Isso aí. E, Brunão, o que você tem para comentar conosco aí? Não, cara, eu acho interessante essa atenção da prefeitura aí na parte de tecnologia, porque às vezes quando a gente fala tecnologia, a gente pensa muito em coisas assim, né? Que estão distantes e tudo mais. Só que se aliar, por exemplo, tecnologia com uma coisa que Goiás é muito forte, que é o agro, por exemplo, você mata 2 coelhos de uma vez, né? E que cada vez mais eu acompanho, eu não mexo com nada, zero de agro, nem entendo, mas eu acompanho algumas pessoas e eu tô vendo que hoje para você ganhar dinheiro com agro não é simplesmente você ter umas cabeças de gado. A tecnologia está ajudando muito, né? Então, penso eu, né? Se a gente consegue aliar tecnologia a agro, cara, as pessoas vão voltar muito. Como é que é o clichê? Quem não mede não gerencia, né, Brunão? Quem não mede não cresce, né? Não cresce, não gerencia. Quem não mede não cresce, né? E era muito na tora, né? Antigamente você falar, cara, eu sou criativo, você sabe, mexo com essa parte agropecuária aí.
E ele tem falado para mim, necessidade para você hoje crescer, desenvolver mesmo, você ter informação, né? Poder gerenciar. Antigamente era assim, conta a cabeça de gado, joga o saco de ração, quanto que gastou, quanto deu no final. Comprou bezerro por tanto, gastou tanto, quanto que deu. Vende, ó, deu lucro. Não sabia quanto custava, né? Mudou Hoje muito. não dá mais. Mas assim, pegando uma carona no que você falou, Bruno, eu acho que assim, pra cidade, né, o agro, eu acho que por si só ele já vai bombar e a tecnologia tem colaborado para isso. Mas você pega, por exemplo, um polo que o Vagão lembrou, polo têxtil, pessoal da 44, da antiga Bernardo Saião, né, que se perdeu nesses anos aí. Mas, por exemplo, Vagão, você já parou para pensar que bem menos comitivas, né, daqueles ônibus que vinham aqui, não vem mais, cara. Eles compram tudo pela internet, tem aplicativo para isso hoje. Ô, Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa. A Bernardo Saião, às vezes eu vejo um movimento para voltar. Volta? A Bernardo Saião volta? Cara, o setor produtivo quis fazer um cinturão da moda, né, que ligaria a 44 à Bernardo Saião para ficar unidas ali e ninguém perder, porque quem tinha ponto na Bernardo Saião perdeu muito. Mas, cara, a 44 bombou tanto, tinha tanto empreendimento ali que não saiu. Ficaram ali e é uma preocupação gigante, né, Magão? Como é que vai fazer quando voltar tudo ao normal, todas as lojas estiverem funcionando? O trânsito ali é uma preocupação, sabe? Eu acho que o burburinho que você está falando, Bruno, foi recente, né? Recente. É porque eu acompanhei isso aí. Vários proprietários de galerias ali não cederam, às vezes, um aluguel, né? Não quiseram negociar. E o pessoal saiu da 44 e foi para Bernardo Saião. Agora eu não sei como é que tá atualmente, mas foi esse bafafá, esse movimento aí foi por isso. Outra coisa que também já foi alguma coisa um dia e hoje, né, nem é mais shopping, era o Banana Shopping, né? Hoje lá é um... que virou? É um shopping chinês, é um né, shopping de produtos chinês. da China. Ele não chama mais Banana Shopping. Não. Lá é tal, China tal, uma coisa assim. Eu passei lá esses dias. Tem o VaptVupt lá em cima ainda ou não? Não. Cara, morreu ele também, né? Shopping fechou. Então, falar de Goiânia hoje, uma pergunta simples. Nós estamos quantos anos atrasados, você acha, hoje, falando de Goiânia? Em que ponto, Vagão? Geral, vistura, segurança, educação, saúde. Cara, eu acho que assim, o Brasil inteiro, nesses últimos anos, teve, nos 2 últimos, eu falo, né, com a pandemia, teve um retrocesso gigante, né? Questão aí da distribuição de renda, né? Quem tinha dinheiro na pandemia ficou mais rico. Quem não tinha ficou mais pobre, né? Isso separou muita gente, né? Daquela linha assim, porque para mim, quando você fala há quantos anos nós estamos atrás, o primeiro ponto é o desenvolvimento humano, né? Você falou da educação muito bem. É o básico, entendeu? Não adianta a gente ter aqui 100 mega milionários e ter mais 1 milhão de pobres. Não faz sentido, né? É melhor que tenhamos a maioria numa classe média aí com condição digna de sobrevivência, né? Que eu acho que começa por uma escola, começa por um emprego. Que aí a minha preocupação maior é essa. Questão econômica, cara, eu acho que Goiânia está muito bem. O que falta agora é a gente dar oportunidade para quem não tem, sabe? Essa equalização financeira Exatamente. Aconteceu quando? Tu fala do município. É recente? É muito recente? Não, eu pego aí, eu acho que dos últimos 10 anos, 15 anos, que a gente viu... Então foi feito muito pouca coisa. Grandes empreendimentos, claro. E outra coisa, Vagão, tudo que aconteceu em Goiânia foi pelo povo mesmo, sabe? A gente não viu um negócio determinante assim, olha, nós fizemos essa ação, os governos fizeram isso. Os governos fizeram o básico, né? O feijão com arroz. O que aconteceu desse boom econômico na cidade foi pelos empreendedores que construíram vários empreendimentos, fizeram assim, criaram motivos. Enxergaram oportunidade aqui, né? E oportunidade para a gente de fora vir, para aqui mesmo, né, as coisas crescerem. Eu falo isso porque assim, eu pego muito a questão urbana, né? Na questão urbana, nós estamos à frente de várias outras capitais, né? Nós falamos mais cedo de qualidade de vida e tudo isso, de grandes polos econômicos, de grandes shoppings, de grandes condomínios. Agora, a dificuldade, Vagão, é levar isso para quem não tem condição de morar nesse centro aqui valorizado, né? Que é lá atrás que você falou, daquela escolinha que... Então, acho que assim, se for falar em desenvolvimento, agora a gente tem que falar em geração de emprego. Para mim é o principal, porque aí vai dar dignidade para o cidadão não depender tanto dessa escolinha que ele vai poder pôr um filho na creche, para ele ter o plano de saúde, sabe?
Eu ia perguntar isso. Como é que tá o desemprego em Goiânia hoje? Tem algum número? Você sabe algum número? Assim, oficial que eu te conto aqui, não tem nenhum ainda, né? Devem aparecer no fim do ano, como todos os outros. O que a gente sabe é o que se vê os mesmo. números, isso, nacional, né? Em Goiânia não é diferente. Ainda mais para político, a gente recebe muito, a gente tem esse contato direto e recebe muita queixa, muito pedido. E falta muito emprego. Tá Mas faltando. ao mesmo tempo, cara, falta muita qualificação. Eu ia falar isso agora, cara. Tem muito empreendedor, empresário amigo nosso, o Vagão sabe bem disso, que tem a vaga de emprego, mas não tem ninguém ali qualificado para ela. Né? Nós estamos sofrendo aqui, que a gente sofre. Eu ia te falar isso agora. O município tem algum incentivo para cursos profissionalizantes, etc. Tem uma parceria com o Senac, SESI e tal, para começar esses cursos profissionalizantes, mas ainda muito embrionário. Tá, É uma questão que eu me preocupo. E as emendas parlamentares nossas, nos últimos anos, foram só para isso. A maioria delas, para formar pessoas. E é uma dificuldade hoje de contratação, viu? A gente sofre muito aqui, viu, que estamos na linha de frente aí. Não é brincadeira. É difícil contratar pessoas qualificadas e Semi-qualificadas é difícil. Semi-qualificadas e assim, o Cine ele é municipal? Municipal. Cara, eu tenho uma insatisfação com o Cine do seguinte, de logística mesmo. Você conseguir, por exemplo, abrir uma vaga no Cine, cara, 2, 3 dias, cara. Pra você conseguir falar lá, entendeu? Pra conseguir abrir uma vaga no Cine. Às vezes tem a pessoa precisando do trabalho. Mas aí acaba acontecendo o que a gente acabou de falar. Abre uma vaga no Cine para um cargo mais operacional e acaba chegando pessoas, não vou falar de experiência, vou falar sem qualificação mesmo, entendeu? A pessoa tá sem saber o que ela vai fazer ali, né? Foi tentar a sorte, foi dar um tiro no escuro. E eu fico de coração partido, porque você senta pra conversar com essas pessoas, cara, pra fazer entrevista, e aí, pô, de onde você é, tal? Cara, então, tô aqui, cheguei agora em Goiânia, eu tô há 2 anos em Goiânia. Por que você veio? Meu irmão tava aqui, o que você faz? Não, desde que eu cheguei não achei nada. E você tem filho? Tenho 3 filhos lá, 2 filhos aqui. E aí, cara, você tá... Como é que você vai pagar suas contas, né? E você não consegue contratar aquele cara. Você quer contratar aquele cara por causa do coração, mas você vê que o cara não encaixa de jeito nenhum, né? Então é muito ruim, né? É difícil. Muito ruim isso daí. Só contar a pele isso aqui. Esse é um desafio gigante, cara. Eu acho que... Porque o que é a minha preocupação? Não é só a prefeitura ajudar, entendeu, Vagão? Isso tem que partir, cara, lá de cima. Programa nacional de qualificação, programa estadual. A prefeitura... Se você for ver numa lógica, Vagão, e essa não é uma defesa, mas é uma explicação técnica, né, que eu acho que todo mundo precisa entender, principalmente esse público mais bem informado, mais inteirado das coisas, que é o que está nos assistindo. A União, cara, ela arrecada de 70% a 75% de todos os impostos do Brasil. Então vamos supor que você pague ali R$100 de imposto. 70% vai para a União. Vai para a União. 25%, 20% vai para o Estado. E esse restinho aí de 5% a 7% vai para o município. Entende? Então, assim, qual que é a lógica disso? Se o cidadão mora na cidade, ele precisa da ajuda da prefeitura, mas o recurso, que é quem faz isso acontecer, está lá em cima, entendeu? Tem uma explicação política para esse pacto federativo, que eles chamam, né? Por exemplo, qual que é a lógica disso? Na época que fizeram, era para forçar os prefeitos e os governadores a irem pedir bênção para o presidente. Vem aqui que eu solto o recurso para você. Tanto que hoje, o prefeito que se dá bem, que a gente conhece, é aquele que vive em Brasília. Todo dia ali, pleiteando recurso e tal. Esse que não faz isso, o que ele vai fazer? Ele vai ter que aumentar o IPTU, ele vai ter que sufocar o São povo os impostos aqui. que ele ganha. Exato. Isso é uma lógica muito perversa. Inclusive, na época, cara, o Bolsonaro se comprometeu com esse tema, sabe? O Guedes e tudo. Eu falava isso nas nossas discussões, o Vagão deve lembrar, eu falava assim, olha, se ele resolver o problema do Pacto Federativo, o Brasil vai deslanchar, porque aí você dá autonomia para os entes. Os Estados Unidos é assim, pô. Você paga aqui, vai ficar aqui e é eu que vou fazer. Aí vai ser outra responsabilidade nossa. Aí nós vamos ter que cobrar dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, dos nossos governadores, deputados. Entendeu? Eu acho que o primeiro passo para o Brasil deslanchar, acho que teria que ser isso. E você fica de mão... Acaba que vira uma bola tão grande, né? Uma bagunça tão grande que você fica de mão atada, né? Porque você vai cobrar do prefeito, o prefeito fala, não, mas não, tá no governo, não, mas tá na presidência, e aí fica um jogando... É difícil, né? Então,
voltando um pouquinho no assunto, a gente estava falando sobre a construção civil, que você falou que teve um boom, né, cara? Realmente teve, te acompanhei o preço de metros quadrados. Eu sou bem atento em relação a isso, você sabe, né? Bem especulador, eu fico, como diz o linguajar goiano, cuvitando, né? Eu também. E a gente viu que realmente aconteceu um boom no mercado, né, cara? Mudou tudo. Isso, na sua opinião, pode ser opinião sua pessoal mesmo, é sustentável? Você acredita que o mercado vai permanecer assim? É apenas uma bolha? Essa inflação louca que nós estamos vivendo aí, o que a gente pode esperar? Vagão, que você acha? Eu conheço muito pouco disso, né? E a minha iniciação nesse mercado foi através do meu pai, sabe que ele foi corretor a vida inteira e me falava muito disso. Naquele primeiro boom que nós tivemos, acho que em 2013, né? Com a chegada aí de grandes empreendedores, grandes empreendimentos. Foi. Eu acho que é muito parecida com essa, que é aquela do crédito fácil, acessível, do juro barato até então, né? E agora aí a Selic está explodindo, né? Exato. Estamos falando Agora de bater 8, né? A minha análise é mais ou menos isso, porque é o seguinte, lá era uma época parecida, né? Com a diferença, claro, da pandemia, que forçou o cidadão a mudar de padrão. Por exemplo, o cara que tem um filho, criança queria brincar, ele não podia, ele não tinha espaço ali no apartamento, ele resolveu ir para uma casa, né? Isso. Quem morava num apartamento pequeno resolveu para um maior e etc. Então, todo o mercado foi beneficiado com isso. Para mim, ele não é sustentável se começar se continuar nesse aumento exponencial. Acho que não tem condição, né? Agora, aumentando os juros e baixando aí as compras e vendas, eu acho que tende a estabilizar. Recuar não, né? Vagão, sabe por quê, cara? Se você for ver... Né? E outra, o mais metro barato do quadrado em Goiânia, você sabe, é um dos mais baratos das capitais do Brasil. Então, assim, recuar eu acho que em poucos casos, para imóveis mais antigos e tal, mas baixar valor não, acho que tende a manter justamente porque vai diminuir o dinheiro em circulação, né? É a minha opinião. Sim. Porque o grande problema disso aí é porque não afeta só o empresário, né, cara? Vira aquele problema que a gente estava falando de novo do emprego, né? Estrutural, né? Vai estourar tudo. Aí desemprego aumenta, tudo de novo. Né? Vai dar o retrocesso todo acontece, né? É isso. Mas assim, continuar lançando, principalmente imóvel de alto padrão, acho que não vai parar nunca, né, Vagão? Mesmo... porque, na verdade, assim, hoje nós estamos vivendo essa bolha, e a bolha é mundial, você parar para ver, né? Então, você vai ver amigos que têm concessionária de carros aí sofrendo porque não consegue entregar carro, né? Não tem matéria-prima. Não tem matéria-prima. A né? China que produz o chip semicondutor não consegue entregar. Os caras estão buscando chip de avião porque o navio demora para chegar. Aí os caras vão e repassam um aumento para a gente, né? Do custo deles de transporte, etc, né? Então, como é que fala? Quem pagar mais leva agora, né? Quem pagou mais leva. Cara, mas uma preocupação que eu tenho é uma conta básica, né? Eu não sou nenhum economista para fazer essa reflexão, mas eu acho que vocês vão concordar. A inflação, ela só aumenta, certo? E os ganhos são os mesmos. Se você pegar para ver um assalariado, um empresário, ele está tendo aumento de custo todo dia, um pai de família que ganha ali um salário e a gente não viu aumento de nada. Essa é a minha preocupação. Isso sim é insustentável, né, Vagão? Você vê o gás de cozinha, o combustível, o alimento subindo desse tanto e nós ganhamos o mesmo tanto, né? E aí, onde é que vai parar isso aí? O pior que o mercado em geral, né, Kitão? Tem alguma coisa, tem alguma luz no fim do túnel aí em relação a tudo isso daí? Porque realmente, cara, o cara com salário mínimo há 3 anos atrás já era difícil dele viver. Hoje... Mas não, acontece o seguinte, Bruno, como é que você vai aumentar o salário mínimo do cara, às vezes? Você vai refletir no empresário. Mas eu não falo de aumentar o salário mínimo, eu falo da inflação mesmo. Segurar os aumentos. Isso, exatamente. Okay. Cara, eu acho que assim, né, sem ser da área, pelo pouco que eu estudo aí, primeiro resolver o problema da Petrobras, né? A Petrobras tem que decidir se ela é uma empresa estatal ou se ela é uma empresa que vai dar lucro para investidor. Ponto. Aí já é o ponto de partida. O segundo ponto é essa política cambial nossa, que eu que sou liberal, Vagão, paro para pensar. Tá mais vantajoso hoje para o produtor exportar do que vender para o mercado interno. Então você vê o preço da carne tá desse jeito, Bruno, porque é melhor ele vender para fora. Com essa alta do dólar. E aí, qual que é o valor razoável do dólar? Nós vamos intervir, não vamos, sabe? Eu acho que tem que começar por esses 2 pontos. Porque se você segura o combustível, reduz ele, aí é uma cadeia, né, Vagão? Tá tendo uma proposta de redução de 8%, né? Isso, do ICMS, né? Que aí já é uma briga com os governadores, que eu vi já os governadores fazendo uma ação em conjunto para não deixar isso acontecer, que eles dizem que isso não vai afetar. Só que a União também, eu acho que esse é um primeiro passo. O segundo passo é decidir essa situação
da Petrobras, né? Porque não adianta você reduzir o imposto aqui e a pauta da Petrobras lá em cima. Aí o que vai acontecer? Os governos vão deixar de arrecadar com o ICMS, mas o preço do combustível vai ser o mesmo. Então, e aí? Aí daqui a pouco, por exemplo, o Estado de Goiás tem obrigação com a segurança pública. Aí amanhã ele vai falar, olha, reduziu minha arrecadação, entendeu? Esse é o nosso medo, de refletir no serviço público. Então, o pobre ficou mais pobre? Com certeza. Vagão, eu vejo isso diariamente, vocês também, com certeza. O cara que ganha um salário mínimo, ele já não abastece a moto dele com a mesma frequência que antes, ele já não come carne com a mesma frequência de antes, ele já passou pro frango, pro porco, pro ovo. É o que a gente falava mais cedo, né? O salário é o mesmo, mas as coisas são muito mais altas, né? Energia elétrica, o gás. O município não tem nenhum subsídio para a população carente, não, hoje. Tem subsídio direto mesmo, valor, dinheiro, alguma Renda cesta. família, R$300 para família em extrema vulnerabilidade, né? Entendi. Salvo engano, são 20 e poucas mil famílias. Eu acho pouco, né, desse universo que a gente está falando de crise econômica aqui em Goiânia, com 1,5 milhão de habitantes. O Bolsa Família ainda é ativo. Ativo. O que foi substituído, né, o que foi, na verdade, cortado, foi o auxílio do governo federal, que era aquele que era mais alto e tal, que salvou muita gente. Que foi durante a pandemia, né? Durante a pandemia. E voltou, antes ele era somado ao Bolsa Família, né? Agora voltaram os incentivos, os programas, né, de distribuição de renda normal. Mas já falaram, estão pensando em voltar. Mas isso afeta diretamente também a inflação, né? Porque aí é mais dinheiro no mercado. Está colocando no mercado, né? Isso. Eu não sou especialista nessa área, mas a gente ouve que um dos motivos dessa alta dos preços foi justamente a injeção aí de juro baixo, né? Mais dinheiro rodando. O que prejudica mais ainda o Brasil, sempre prejudicou, é que nós somos muito vulneráveis, né, Quitão? Vulneráveis demais, nossa credibilidade é muito baixa. E eu ia te perguntar sobre isso agora, cara. É um pouco polêmico, mas o que a gente pode esperar das eleições do ano que vem? O que você acha aí? O que o Brasil pode sofrer, né? Porque nós estamos ficando enfraquecidos. Todo ano após ano, mês após mês, né? A gente tem sofrido essa ressaca do governo, né? O que você acha que a gente pode esperar? O pau vai quebrar no que vem? Ah, isso aí sem dúvida. Essa é a única certeza que eu tenho. Vai ser briga. Guerra civil, né? Mas assim, eu particularmente, Vagão, espero dos nossos governantes só equilíbrio. Né? Da mesma forma dos candidatos que vão se colocar à disposição do nosso povo. O equilíbrio, cara, é a única forma de colocar o Brasil no eixo. A gente já viu que os extremos só afasta, né, o governo da população, diminui o apoio popular, porque quando você está ali crente que vai dar certo, as coisas vão fluir, né, de um jeito ou de outro. Agora, quando você começa a criar muita cisão, né, grupos minoritários, depois você vai querer beneficiar poucos, eu não sou desse. Eu acho que o papel do presidente é unir a nação e governar com diálogo, né? Todo mundo tem ali os seus interesses. O Brasil, a gente sabe que é um país corporativista, né? Isso ficou claro na reforma da Previdência. Olha, tira a minha classe e tá tudo bem, né? Dane-se o resto. Não é por aí. Eu acho que é fazer alguma coisa que contemple a maioria, né? Contemple principalmente quem é mais vulnerável, quem precisa, que é essa galera que a gente está falando que está passando aperto financeiro mesmo, do básico, né? Mas eu espero equilíbrio, cara. Eu acho que essa é a palavra que vai dominar essas eleições. Um cara que tenha condição, ou uma mulher que tenha condição de fazer isso no Brasil. Mas você acha que existe um nome que traga esse equilíbrio? Cara, eu acho que existe. Até, inclusive, os 3 que podem disputar dependem deles próprios, né? Assim, deles adotarem essa postura, né? O Bolsonaro mesmo. O Lula tem o perfil dele, todos nós conhecemos, né? Agora, quem mais pode vir pela terceira via? Eu ainda tenho esperança de vir alguém com esse perfil, que olhe pelo empreendedor, né? Que trate todo mundo com essa significância, né? Não é porque você é da minha base, você vai ter mais benefício. Eu acho que não é por aí não, sabe? Pensar o Brasil como um todo. E a outra coisa que eu espero, cara, sendo político, é que os governos se entendam, né? Não adianta você falar assim, não é culpa, essa questão do combustível mesmo. Governador brigando com o presidente e quem paga o preço é nós, entendeu? Não adianta. Olha, não, eu vou chamar a responsabilidade e vou resolver. Eu sou presidente, mesmo que eu não goste do governador de São Paulo, eu vou precisar dele para a gente entrar num... Né? Eu espero isso. A gestão atual do governo, Quitão,
vai influenciar muito, você acha, nos deputados que estão com mandato hoje para a reeleição? Mudou muito esse cenário para eles, para quem já está... Mudou, inclusive, Vagão, por essa dificuldade generalizada, acho que o povo vai pensar bem, sabe? Aquele movimento de não reeleição, aquelas coisas que a gente sabe que para alguns pontos é positivo, mas eu acho que para a maioria acaba punindo aquele cara que está dando sangue ali. Você vê que tem deputado bem intencionado, está trabalhando, mas não vai ter mais aquela onda, sabe? Ah, vamos renovar, se ele for contra tudo, ele é bom. Entendi. Eu acho que não é mais por aí, sabe? Entendi. Acho que o povo vai analisar bem isso. Olha, vou num cara que eu sei que trabalha, que vai me representar, que vai me atender, sabe? Que pensa mais ou menos como eu. Eu acho que não vai ter mais aquela onda da eleição passada que foi briga. Ah, eu sou contra tudo. Não, isso é bom. Né? Não, acho que não é por aí mais. Porque essa galera que entrou com esse discurso não deu muito resultado, né? A gente viu um congresso muito radical, né? Muito superficial. E eu falo isso porque eu acho que pauta de costumes não é prioridade para a nação. Por exemplo, você discutir homossexualidade, você discutir essas coisas, cara, você tem que discutir a comida no prato do cidadão, é o emprego que ele precisa, é o imposto que ele está pagando. Aí depois a sociedade se organiza, né? Nós temos as religiões aí, nós temos muita gente boa para fazer isso. O primeiro passo, eu acho que é discutir o básico, economia, qualidade de vida, aí depois a gente entra nessas pautas menores, que é as de costumes, né? É porque você para ver um Senado, né, cara, fazer o que está fazendo naquela CPI, eu acho muito pesado, né, o que está em relação ao que a população vai pensar, de forma a população vê, né, o poder, né, cara, quem está ali acima, o cara tá perdendo tempo ali, né, pra mim virou um circo aquilo lá pra mim, sinceramente, né, o vídeo que eu assisti aqui, pra mim foi ridículo aquilo lá. Então você vê o que a população pensa, né, cara, dos chefes de Estado, né, cara, as pessoas que estão ali representando, né? Muito baixo, né, cara? Muito baixo. Não, é o que você falou, aquilo ali é um circo, cara. E eles estão se estendendo com aquilo ali e não vai dar em nada. A gente sabe que no final não vai dar em nada, a gente sabe que teve um monte de problema, a gente sabe que muita gente ganhou dinheiro. Porrada de coisa parada precisa ser debatida. Né? E um monte de coisa precisando ser debatida, um monte de reforma precisando ser debatida e nada acontece, né? Tá todo mundo lá discutindo. A tributária principalmente, né, cara? Tá parada no Congresso há muito tempo. Você não falou você falou que ia comentar com a gente sobre a parte da reforma tributária municipal, não era? Isso, passou recentemente, que é uma das mudanças, aquela que eu falei das zonas fiscais, né? Não vai ser cobrado a alíquota por zona fiscal, que é onde o imóvel está, mas agora é por valor venal. Então, independente de onde seu imóvel esteja, ele vai pagar pelo valor venal dele, né? Logicamente, isso é mais justo porque o cidadão que tem uma casa mais humilde no centro, por exemplo, não vai pagar mais a alíquota mais alta. Entendi. Né? E discrepâncias como, por exemplo, condomínios fechados do lado de bairros humildes, eles pagam hoje a mesma alíquota. Passam a pagar alíquotas de acordo com o seu valor venal. A preocupação minha, que inclusive me fez votar contra o projeto na época, é porque eles colocam índices, cara, muito perigosos para atualizar o valor venal do imóvel. Então você já está atualizando a alíquota. Aí vai atualizar a base de cálculo com o CUB, que é aquele índice do Sinduscom que mede o aumento da construção civil. E nós tivemos um aumento exorbitante, né? Esse ano aí, esse índice com 17%, mais ou menos. Aí o valor venal vai lá para cima. Exato. E outra, depois disso, o primeiro ano é com ele. Depois é o IPCA, que também está uma montanha-russa, né? Então, assim, eu, pelo menos, Agão, como legislador, a minha preocupação é a previsibilidade, né? Eu vou falar assim, olha, eu vou ter um negócio que nós vamos saber quanto você vai pagar, a lógica vai ser essa, e vamos fazer justiça fiscal. Mas, nesse formato, eu tenho algumas dúvidas. Apesar de acreditar no sistema. Troca 6 por meia dúzia, né? Você tem zona que, beleza, do centro fica caro, mas aí você faz essa implementação e aí se for acompanhar pelo IPCA ou por pelo CUB, o cara do centro, dependendo, vai continuar pagando caro do mesmo jeito no imposto dele, né? Isso, eu acho que nesse caso, logicamente, se o valor venal do imóvel for baixo, né, ele ainda se salva. Meu medo são os imóveis, por exemplo, você pega bairros aqui da região leste, que tem lotes grandes, né? O lote vai continuar tendo um valor venal alto porque é a atual planta de valores. Mas somado a isso, ele coloca o índice. Que, por exemplo, você tem ali uma casa com um lote de 300 metros e tem 100 metros de área construída. Eles vão pegar uma casa de médio padrão na tabela do Sinduscom, do CUB,
custa lá, um exemplo, 2.000 metros quadrados construído. Você está pondo um índice de uma construção nova numa construção antiga, né? Esse é o problema. E outra coisa que ficou na dúvida, e eu vi isso em São Paulo, por exemplo. Lá, imóvel antigo, Vagão, tem um desconto de desvalorização. Lógico, quanto mais antigo o imóvel, mais valorizado ele fica. Então, isso também tem que constar lá no valor venal, né? Com certeza. Faz sentido. Verdade. Mas essas mudanças aí nós vamos poder fazer ao longo do tempo. Vamos ver primeiro esse impacto inicial aí, para ver aonde é que ficou errado para poder corrigir, né? Legal. Caminhando pro final, né, Brunão? Eu queria só... Você tem quantos anos, Lucas? 30. 30. Tá na política desde quanto? Quantos anos? Cara, com mandato desde os 25, né? A primeira eleição nossa. Legal. Mas já participava aí desde do Externato São José, da universidade. Você se Já formou tinha. em Direito. Direito. E o que te chamou para esse lado da vida pública? Cara, eu sempre me Porque, interessei. Assim, te cortando rapidinho. É problema, né, cara? Não é um negócio fácil, né? A gente o dia inteiro chamando, reclamando. O que te chamou para esse lado? Eu me interessava muito, né, por esses temas aí coletivos, sabe? E fui estudando. Na época do centro acadêmico, a gente conseguiu resolver algumas coisas ali na escola. Na faculdade, eu tive o prazer de ser coordenador lá do curso de Direito, né, do Clóvis Bevilacqua, que era o nosso centro acadêmico. E aí a gente resolveu o problema da biblioteca, do estacionamento, outras coisas lá, dos bolsistas. E eu vi que nessa tocada eu poderia ajudar a cidade e tal. Já tinha, né, meu irmão, que é o Lucas Calil, deputado estadual, que foi um dos meus maiores incentivadores. Junto comigo, meus amigos de infância, né, o PO está aqui, e em nome dele eu falo pelos outros, que me deram esse crédito. Falou assim, olha, você não é filho de político, mas você vai conseguir chegar e você tem coragem para ir resolvendo, tentando e fazendo o possível, né, Magão? Porque a política é a arte do possível, né? Então, foi por isso, mais ou menos, Bruno. Imagino. E pode falar aí do que você projeta para o futuro? Já tem planos para o futuro? Cara, eu quero disputar a próxima eleição e não sei ainda em que posição, sabe? Mas vou estar no time titular, se Deus quiser. Vamos ver até lá como é que vai ser. Com certeza. Competência tem. Valeu, irmão. Tem que levar para as pessoas, né? Acreditar, né, no projeto do Quitão. Quem não conhece, vai conhecer. Isso aí, a gente deseja sucesso aí. Valeu demais, gente. Caminhando pro final, Quitão, estamos já finalizando aqui. Queria perguntar para você que dica você daria para um empreendedor goiano que está começando, querendo fazer um novo negócio, que está desacreditado do governo, como a gente já havia falado, sobre o município, né? Vindo aí de uma pandemia. O que você deixaria, que recado você deixaria para esse pessoal hoje? Olha, Vagão, eu acho que é a perseverança, viu? Perseverar. E é o que vocês fizeram e deu certo, né? E a segunda dica é vir aqui para Valori, né? Comerciante, procura Valori. Mas é isso, já começa com o pé direito. Ter fé e não desistir, porque as coisas vão melhorar, eu tenho certeza disso. Show de bola. Te agradecer, Quitão, pelo seu tempo, tá? Feliz demais por te receber aqui. Junto, foi muito bom, obrigado pelo seu tempo aí. E vamos depois marcar mais, viu? Quero te receber mais vezes aqui. Tô honrado de ser o primeiro e carrego esse filho aí pra ver ele crescendo, viu? Contem comigo pra divulgar, pra indicar a turma. Show de bola, show de bola. Vamos pra cima. Então, parabéns aí pelo trabalho, obrigado por ter vindo aí com a gente. Logo, logo tamo junto de novo em alguma coisa, viu? Com certeza. Faz agradecimento aos apoiadores aí. Vamos. Agradecimento aos apoiadores. Manda bala aí, meu amigo. Quer falar? Primeiramente, agradecer a Confidência e Fomento Mercantil. Você, comerciante, estiver precisando redescontar o seu título, antecipar seus recebíveis, entre em contato com a Confidência. Show de bola. Agradecer também a Casa do Marceneiro. Quantas unidades em Goiânia? 2 unidades em Goiânia. 2 unidades em Goiânia, uma na T63, outra lá... Setor Coimbra. Outra no setor Coimbra, já desde 1978... fazendo um trabalho brilhante, atendendo não só marceneiro, mas hoje você vai lá, tem de tudo, né, cara? Tem de tudo. Tem loja eletrodoméstico, loja completa. Então, obrigado ao pessoal da Casa do Marceneiro por estar ajudando a gente a realizar o ValoriCast. Tintas Lustol, não precisa nem falar, né? Melhor tinta do Brasil. Você, revendedor de tinta, que precisa de qualidade no seu estabelecimento, entre em contato com a Tinta Lustol, que com certeza você vai ser muito feliz. Agradecer também ao pessoal lá da TMK Soluções em Madeiras, para quem trabalha aí com móveis planejados, quem é marceneiro, procura qualidade, agilizar a sua produção, agilizar o seu trabalho, entregar para o seu cliente um projeto de alto nível, com segurança e de forma rápida, vai lá na TMK, porque lá eles são profissionais. Estão ali em Aparecida, no
no centro, polo empresarial, né? Polo empresarial. No polo empresarial e preparados para atender você, marceneiro e proprietário de lojas de imóveis planejados. A Blue Brand, moda feminina. Precisando de roupa, mulherada, para ficar bem vestida na linha, na moda. Entre em contato com a Blue Brand, entre no @BlueBrand. Blue Brand, isso aí. Lá é top mesmo, viu? Show de bola. Lá é a primeira linha. Valeu, pessoal. Até a próxima. ValoriCast.